Bem-vindo ao meu canal. Fique comigo mais alguns minutos. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não é inscrito, aproveita já para se inscrever, para ativar o sininho, para que você receba notificações nos próximos vídeos que serão divulgados. Bora lá! Bom, a mensagem que eu quero, o texto que eu quero ler com você hoje é o Salmo capítulo 103. Fala sobre as misericórdias de Deus, um salmo de Davi, né, inclusive, que diz assim: bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime da cova a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bom, esse salmo, né, ele retrata muito bem as misericórdias de Deus. O próprio Jeremias, né, no seu livro de Lamentações, ele diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E aqui o salmista Davi, ele faz uma adoração pessoal ao Senhor. Se você continuar lendo os próximos versículos desse texto, ele vai falar de uma adoração nacional, onde a nação, né, louva o Senhor pelos seus feitos, a nação de Israel louva o Senhor por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor é. E depois ele também fala de um louvor universal, que todos, né, na verdade, louvarão ao Senhor. A Bíblia também diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Então o Salmo 103 ele não vai retratar nenhum pedido, né? Se você ler os versículos aqui, os 22 versículos, não vai falar de nenhum pedido, né? E ele se dedica a louvar ao Senhor. Ele se dedica justamente a agradecer ao Senhor. E aí esse salmo lembra, né, que nós não podemos jamais esquecer das bênçãos de Deus. Para a nação de Israel, se eles obedecessem a Deus, as bênçãos viriam sobre eles. E eles não poderiam esquecer jamais dessas bênçãos aqui, as bênçãos que Deus concedeu para eles. E hoje, para nós como cristãos, nós devemos obedecer a Deus, né, à vontade de Deus, a fim de desfrutar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então o Salmo ele deixa bem claro para a gente não se esquecer das bênçãos depois de nós termos desfrutado delas, depois de nós termos recebido elas. Porque muitas das vezes nós temos a tendência de, depois que desfrutar e de receber a bênção, a gente se esquece simplesmente daquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças. Então, existem aqueles momentos maus, né, que a gente acaba se esquecendo, né, daquilo que Deus fez por nós, e aí nós estamos passando por momentos maus, mas nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. E quando nós tivermos momentos bons, nós não podemos esquecer do Senhor, porque nós somos tentados nesses dois extremos, a se esquecer do Senhor quando os tempos estão bons, né, porque a gente pensa, minha vida está tudo correndo muito bem, obrigado, Deus está me abençoando, né? Mas simplesmente a pessoa se esquece dos benefícios, se esquece das bênçãos, se esquece do Senhor, né? E nós não podemos também, no outro extremo, quando nós estamos passando momentos maus, se esquecer dos tempos bons, né, que o Senhor, das coisas boas que o Senhor fez para as nossas vidas. Então essa adoração a Deus, ela vem de um coração grato, né? Ela vem de uma pessoa que realmente se alegra no Senhor, o verdadeiro louvor, né? Quando a pessoa ela fala não com a boca, da boca para fora, mas ela fala verdadeiramente com o coração, né? E ele começa bendizendo, né, a alma, bendizendo ao Senhor e tudo que há em mim. Então esse tudo que há em mim indica que todo o nosso ser precisa estar voltado para o Senhor, nosso ser interior, né? Tudo que tem dentro de nós, nosso coração, nossa alma, a nossa mente, as nossas forças, né? Foi isso que Jesus disse, né, para os fariseus quando eles perguntaram qual é o maior mandamento, né? E Jesus deixou bem claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de
todo o seu entendimento, né? Então é isso que nós que precisa haver em nós. Precisa haver em nós realmente um interior voltado para as coisas de Deus, né? Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós praticamos, né, momentos espirituais, então isso precisa vir de nós, né? Então isso significa que nós também precisamos estar preparados para obedecer à vontade de Deus nas nossas vidas. Então Israel, eles tinham o costume de agradecer a Deus antes de comer, né, antes de se alimentar, e também depois das refeições, né? Então eu por mim mesmo, às vezes eu esqueço até de orar, né, antes de se alimentar, né? E às vezes esqueço até depois também de se alimentar, de agradecer. Não é porque a gente, né, tá bem, tá com a barriga cheia, que nós não vamos deixar de agradecer a Deus. Deus deixou bem claro para Israel, né, lá em Deuteronômio capítulo 8, né, no versículo 7, que eles viveram no deserto, passaram dificuldades no deserto, passaram apertos, mas o Senhor proveu para eles o pão do céu, o maná. Deus fez água da rocha sair, né? Deus fez com que nem as suas roupas, durante 40 anos, elas não se gastaram, as roupas deles. Então Deus supriu todas as suas necessidades. Só que Deus, né, através de Moisés, ele está escrevendo o livro de Deuteronômio, né? Quase não sai a palavra. E ele realmente está mostrando, está pregando para Israel, né? Está lembrando Israel de tudo aquilo que Deus fez por eles. Então eles estão prontos para entrar na terra prometida e ele está pregando para eles, né, justamente tudo aquilo que já aconteceu lá atrás. Então ele deixa bem claro lá em Deuteronômio no capítulo 8, ele diz assim, ó, no versículo 11, guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para não ceder que depois de teres comido e se fartado, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão, e que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, e que não havia água, e ele te fez sair água, né, da rocha. Então Deus está dizendo para eles, olha, durante todo esse momento, né, do deserto, no momento da dificuldade, eu estive com vocês, eu estive guardando vocês, eu estive sustentando vocês, mesmo vocês murmurando, mas eu estive ali. E agora que vocês estão entrando na terra, toma cuidado, porque depois que vocês, né, tiverem dentro da terra, construírem casas, edificarem essas casas, né, depois que vocês tiverem muita prata, muito ouro, o orgulho domine o coração de vocês. Então toma cuidado, para quê? Para que o orgulho não domine o seu coração quando você estiver nos tempos bons, né, quando você estiver bem. Então não se esqueça de onde o Senhor te tirou, não te esqueça de quem você era, né? Da onde que o Senhor tirou você ali do pecado, do erro, né? Jamais se orgulhe de nada, porque tudo que nós somos, na verdade, é por causa das misericórdias de Deus, é por causa da graça, da bondade de Deus. Então nunca se esqueça das bênçãos do Senhor. Nós temos a tendência de se esquecer, né? E eu lendo esse texto, né, eu lembro de José na prisão, onde ele interpreta o sonho dos dois ali, do padeiro e do copeiro, né? O copeiro volta para o palácio e o padeiro, infelizmente, acaba não voltando, acaba morrendo. E aí a Bíblia deixa bem clara que depois, que José deixou bem claro, quando você chegar lá, quando você voltar para lá, lembre-se de mim, né? Só que vocês conhecem a história, ele acabou se esquecendo de José durante muitos anos, depois que ele veio lembrar. Talvez por causa do orgulho, né, que ele estava naquele momento. Então nós não podemos jamais, né, se esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Porque assim como aconteceu com a nação de Israel, né, lá em Juízes também no capítulo 3, versículo 7, fala assim que cada um fazia o que bem queria, porque eles não se lembravam, ou melhor, eles se esqueceram, né, do Senhor. Então nós não podemos jamais se esquecer daquilo que Deus fez por nós. Nunca se esqueça daquilo que o Senhor fez por você, tá certo? E aí Davi, ele, além dele falar sobre isso, né, de não se esquecer dos benefícios, das bênçãos, ele também fala de 6 bênçãos especiais aqui.
Ele fala, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Então nós sabemos que o perdão, né, ele é usado nas Escrituras com relação ao perdão de Deus, né, porque nós somos pecadores, já nascemos no pecado, mas Deus nos concede o perdão gratuitamente, né? A Bíblia diz lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como foi Davi que escreveu aqui esse salmo, Davi sabe muito bem o que era ser perdoado. O Salmo 32 e o Salmo 51, eles retratam muito bem, né? Que Davi conhecia por experiência própria o que era o perdão de Deus, né? O que era a graça de Deus. E ele fala, é Ele quem cura e quem sara, né? Ou sara todas as suas enfermidades. Então Deus ele tem poder para curar todas as enfermidades, qualquer uma. Só que Deus não tem obrigação de fazer, né? Nem sempre, né, nós vamos orar para uma pessoa, ela vai ser curada. Talvez a vontade de Deus é que aquela pessoa talvez não seja curada no seu corpo físico, embora o seu corpo espiritual já esteja curado, porque o perdão já é uma cura, né? O perdão restaura. E nós podemos também levar pelo lado de que o nosso corpo ele só será completamente liberto das enfermidades, das dores, das fraquezas, quando nós recebermos um corpo glorificado, quando Jesus Cristo voltar. Aí o nosso corpo será transformado. Aí não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais nenhuma enfermidade. E aí, por vezes, né, a enfermidade ele é usada como pecado na Bíblia. E a cura, ela fala da salvação. Então é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Então, se esqueça, absolutamente esqueça do seu passado, daquilo que te envergonha, que te envergonhou lá atrás, da culpa do passado. Por quê? Porque Jesus já perdoou. A Bíblia diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se você já pediu perdão para Deus, se arrependeu de todo o seu coração, o perdão foi concedido para você. Não deixe o diabo, né, tentar te envergonhar pelo seu passado, nem as pessoas, porque o seu perdão foi dado por Deus, né? E é Ele quem sara, né? Saudável. Deus ele quer nos deixar livre de feridas, de velhas feridas, de coisas do passado. Você precisa viver uma vida saudável, né? Na presença de Deus, uma vida saudável fisicamente, né? Na medida do possível procurar viver saudavelmente, né? E aí fala também, versículo 4, Ele quem da cova redime a tua vida. Então, essa palavra, ela vem traz à memória o povo de Israel sendo libertado, sendo redimido, né, da escravidão do Egito, né? Então, isso mostra realmente eles sendo tirados da cova. E cova fala de sepultura, fala do Sheol, né, do inferno. Então, o reino dos mortos também conhecido. Então, o próprio Davi, né, ele já havia passado de perto por várias ocasiões, né, de morte, né, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você conhece a história que ele foi perseguido por Saul durante muitos anos, mas o Senhor livrou ele de uma morte prematura. O Senhor guardou o seu servo, e é isso que Deus vai fazer comigo, com você. Deus vai nos guardar, vai nos redimir, né, nos livrar de uma morte prematura. Nós vamos ou ser arrebatados, ou se chegar o tempo certo, né, nas nossas vidas, nós vamos ser recolhidos para estar com o Senhor. Então Davi ele tinha esse conhecimento, né, de que Deus redime a nossa vida e Ele nos coroa de graça e de misericórdia, né? E Davi conhecia muito bem em relação à coroa, né? Porque ele era rei, mas nada pode ser comparado à coroa de graça, de misericórdia, né, que Deus tem preparado para cada um de nós. Hoje nós podemos dizer que nós reinamos em vida com o Senhor, né? Embora muitos acreditam ainda no reino, né, milenar, literal de Jesus na terra, nós podemos dizer que talvez já estamos reinando, né? O Senhor ele tem cuidado de nós, né? O diabo se ele pudesse ele já teria acabado com a minha vida e com a sua, porque essa é a intenção dele, mas Deus não permite, né? Como disse Martinho Lutero, Satanás, né, é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai aonde Deus permite. Então em Jesus nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós reinamos em vida com o Senhor. Então Ele nos coroa de graça e de misericórdia, né? O mundo ele não nos oferece satisfação alguma. Talvez uma alegria momentânea, mas aquilo que Jesus tem para mim, aquilo que Jesus tem para você é uma satisfação eterna, porque Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor, Ele nos conduz a pastos verdejantes, né?
Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, né? E aí ele termina dizendo, te farta de bens, né? E fala sobre a velhice, de acordo com a palavra, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então não importa qual o tempo, né, que você vai viver nessa terra, se for longa a sua vida, e espero que seja a minha também, mas Deus pode suprir todas as nossas necessidades, né? Sejam elas espirituais, sejam elas físicas, em todos os sentidos, né? Aquilo que está ansiando o nosso coração, o Senhor tem para suprir, né? Então Davi, ele está se referindo aqui justamente a uma renovação, né? As pessoas que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão nas alturas como águias. No Salmo 40, no Isaías capítulo 40, versículo 31, ele vai falar sobre essa renovação. Então isso, né, é o que Deus tem para nós, para cada um de nós. Deus tem o perdão, Deus tem a cura, Deus tem a redenção, Deus tem o amor, Deus tem a satisfação e Deus tem a renovação. Tudo isso, né, faz parte do pacote que é a misericórdia de Deus. Não é por merecimento, mas é por totalmente pela graça de Deus, pela bondade de Deus nas nossas vidas. Então, não se esqueça jamais daquilo que o Senhor fez por você. Não se esqueça das bênçãos de Deus. É Ele quem perdoa. Então, ninguém pode envergonhar você, né, pelo seu passado, por aquilo que já passou, né? Ele é quem te sara. Então Deus quer te libertar das velhas feridas para que você fique totalmente saudável e vivendo saudavelmente você pode ajudar outras pessoas também a viver saudavelmente, seja mentalmente, fisicamente. É Ele quem redime. Então ele redime a sua personalidade, o seu caráter, Ele redime a sua forma de viver, de falar, de andar. Tanto que talvez no momento que você se converteu, ou que se você ainda não se converteu, né, esse é o convite do Senhor para você, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, né, senão por Ele, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas alguma coisa na sua personalidade mudou, porque é o Senhor quem redime, né, é o Senhor quem nos tirou, a Bíblia diz, né, do pecado, né, nos trouxe para o reino do Senhor, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, né? Ele fala sobre coroa, então nós somos coroados, né? Deus, ele coroa você com o quê? Com dons para você servir ao Senhor. Tenho certeza que você tem algum dom aí que talvez esteja escondido, talvez você não esteja usando, mas que Deus te deu, né? E Deus, ele quer que você use esse dom para que você sirva a Ele, para que você sirva os irmãos, para que você sirva a igreja com aquilo que Deus te deu. Não importa o que seja, né? Não existe dom maior nem menor, né? E dom mais importante ou menos importante. Eu acredito que se nós cumprirmos aquilo que Deus colocou, aquilo que o Espírito Santo colocou e deu para nós, será perfeito. O importante é nós cumprirmos o propósito de Deus e usarmos aquilo que Ele nos deu. E Ele nos farta, né? Então nós vemos uma vida satisfeitos, realizados, quando nós cumprimos o nosso papel. Eu não fui chamado para ser melhor do que ninguém. Fui chamado para um propósito. Eu fui chamado e levantado por Deus com um propósito. E você também. Então o seu papel é cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E que você possa cumprir muito bem, em nome de Jesus. Bom, essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com você. Que Deus continue abençoando a sua casa, continue abençoando a sua família. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aí neste canal, curta esse vídeo também. E se você quiser, compartilha também com as pessoas que você conhece, com seus amigos, nos grupos aí, né, para que essa mensagem ela possa alcançar mais pessoas também, em nome do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.